pessoal, meu nome é Daniel Tadoni e eu quero falar nesse vídeo com vocês sobre duas coleções de registros que estão disponíveis no Family Search. Essas duas coleções de registros têm basicamente o mesmo nome, que é cartões de imigração. Uma é cartões de imigração São Paulo e a outra cartões de imigração Rio de Janeiro. Sobre os cartões de imigração de São Paulo, eu falo no vídeo sobre registro de estrangeiro. Nos dois casos, infelizmente, o Family Search escolheu nomes muito infelizes para dar o título dessas coleções, porque nem num caso nem no outro se tratam de cartões de imigração. Esse nome é completamente equivocado. No caso de São Paulo, eu falo no vídeo sobre registro de estrangeiro. Fazendo um resumo aqui, são fichas remissivas de prontuários de registro de estrangeiro de imigrantes que moravam na região metropolitana de São Paulo, não é no interior nem no litoral, é na região metropolitana, e que se fizeram registro de estrangeiro nas delegacias da capital, certo? Então esse é o cartões de imigração São Paulo. Esses cartões de imigração de São Paulo são baseados basicamente nas declarações dos imigrantes e, em menor medida, em alguma documentação que eles tenham apresentado, certo? De qualquer maneira, repito, não se tratam de cartões de imigração, são fichas remissivas aos prontuários de registro de estrangeiro. Esses prontuários estão no Arquivo Nacional, as fichas estão no Arquivo do Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria. Eu quero falar agora sobre os cartões de imigração Rio de Janeiro. Os cartões de imigração Rio de Janeiro também têm um título infeliz. Não se tratam de cartões de imigração. São fichas consulares de vistos, ou seja, estrangeiros que queriam vir para o Brasil, iam aos consulados do Brasil no exterior e faziam o pedido do visto, então eram feitas essas fichas, né, de pedido de visto. Essas fichas eram feitas sempre baseadas na documentação do passaporte da pessoa e são muito confiáveis os dados que estão ali. Eram feitos diretamente nos consulados do Brasil. No verso dessa ficha, que também, os versos também estão disponíveis no Family Search, normalmente existe o endereço para o qual a pessoa iria, a data do desembarque, e o vapor ou o avião, eventualmente, em que o imigrante, o estrangeiro veio, né? Então são dados bastante precisos. E toda essa coleção foi feita como cartões de imigração Rio de Janeiro. Mas o desembarque dessas pessoas não era necessariamente no Rio de Janeiro. A grande maioria desembarcou em São Paulo, seja pelo Porto de Santos, seja pelo aeroporto. A grande maioria desembarcou em São Paulo, mas você pode encontrar essas fichas consulares de imigrantes que foram para o Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte. Infelizmente, coloca-se Rio de Janeiro como se todos os imigrantes que estão nessas fichas tivessem desembarcado no Rio de Janeiro. Isso não é a realidade. As fichas foram marcadas como Rio de Janeiro porque elas estão de posse do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Mas elas não têm nada a ver com o Rio de Janeiro em si. Muitos desses imigrantes nunca nem puseram o pé no Rio de Janeiro e estão ali como se tivessem desembarcado no Rio de Janeiro. Infelizmente, esse é um erro do Family Search. Eu já relatei isso, mas eu não acredito que isso vai mudar. E também é importante lembrar que muitos desses que estão nessas fichas nem mesmo moraram no Brasil depois. Muitos deles eram simples turistas, tá certo? Então, é importante não fazer confusão entre os cartões de imigração São Paulo, que são fichas remissivas de registro estrangeiro, e os cartões de imigração do Rio de Janeiro, que são fichas feitas nos consulados do Brasil antes da pessoa partir para o Brasil, seja por navio, seja por avião. Por quê? Essas fichas do Rio de Janeiro, colocadas como cartões de imigração Rio de Janeiro, são do fim da década de 40, 50 e 60, somente isso. Se a sua família veio anteriormente à década de 40, obviamente não vão constar nessa coleção. Tá certo? Curta o meu canal, curta a minha página no Facebook, deixem perguntas que eu, assim que possível, vou responder. Obrigado, até mais.